Ele nunca imaginou que eu sabia disso. Oi, meus filhos. Hoje vou contar a minha história. Tudo que eu vivi. Olha, é daquelas que você vai ficar até o fim com a boca aberta. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Dona Mirtinha. 74 anos de pele enrugada, mas de cabeça mais afiada que faca de açougueiro. Moro aqui em Uberaba, Minas Gerais. Uma cidade cheia de causos, mas nenhum igual ao que eu vou te contar hoje. Hoje eu vou abrir meu coração e contar como eu descobri a traição do meu marido com uma garota que eu praticamente criei como filha. Mas em vez de gritar, chorar ou fazer escândalo, eu montei um plano tão calculado, tão silencioso, que até detetive ficaria orgulhoso. E o melhor, ele nunca imaginou que eu sabia de tudo. Então já deixa o like, se inscreve no canal da vovó para não perder nenhuma história cabeluda e comenta aí embaixo de que cidade e estado você tá me assistindo, porque eu adoro ver até onde minhas histórias chegam nesse mundão. E ó, presta atenção, viu? Porque essa história tem mentira, tem reviravolta e tem uma vingança de fazer novela mexicana parecer drama leve. Quando você ouvir o que eu fiz no final, menina, tu vai querer levantar e aplaudir. Preparada? Então vambora que eu não sou de enrolar. O casamento que todos invejavam. Minha filha do céu. Se alguém me dissesse lá atrás que minha vida ia virar de cabeça para baixo depois dos 60, eu juro que teria rido. Mas a verdade é que a gente nunca sabe quem dorme do lado da gente. E olha que eu dormi com o mesmo homem por mais de 40 anos. O nome dele era Armando. Um homem bonito, alto, moreno, daqueles que fazem charme até para assinar um papel. Nos conhecemos ainda jovens, lá pros idos de 1969, num baile da igreja. Eu tinha feito um vestido verde que eu mesma costurei, e ele ficou me olhando do outro lado do salão, como quem já sabia que a gente ia ter uma história. E teve mesmo, viu? Uma história longa, cheia de altos e baixos, mas que aos olhos dos outros era perfeita. Casamos com direito à igreja cheia, banda tocando valsa e buquê voando longe. Construímos a casa onde criamos nossos 3 filhos, plantamos nossas árvores e demos risada juntos em incontáveis almoços de domingo. Armando era o típico marido prestativo. Consertava a torneira, fazia a feira, carregava as sacolas da vizinha só por gentileza. Na rua todos diziam: Dona Mirtinha, a senhora deu sorte, viu? Esse marido é joia rara. E eu acreditava. Acreditava de olhos fechados, coração aberto e alma entregue. Porque era nisso que fui criada. Acreditar que o amor, quando bem cuidado, dura até os fios de cabelo ficarem brancos. E os meus já estavam todos branquinhos. Mas meu coração ainda era vermelho vivo por ele. Com o tempo, os filhos foram se casando. Os netos chegaram. E a casa grande foi ficando silenciosa. Mas Armando e eu permanecíamos juntos, firmes. Fazíamos nossas caminhadas matinais. Tomávamos café juntos vendo jornal. Discutíamos política. E lembrávamos do tempo em que tudo era mais simples. Era uma velhice tranquila. Daquelas que parece final feliz de livro. Só que a vida tem uns capítulos escondidos que a gente nem imagina. E o meu, minha filha, começou a virar página quando eu menos esperava. Lembro bem da primeira vez que senti algo estranho. Foi numa quarta-feira comum. Armando chegou em casa com um perfume diferente, forte, enjoativo até. Eu brinquei. Tá querendo me conquistar de novo, é? E ele riu, meio sem graça. Só que aquele riso... aquele riso não era o mesmo. Era nervoso, rápido demais. Não era o riso do meu Armando. Mas eu calei. Engoli a dúvida com a última colherada de arroz com feijão. Naquela noite, deitei ao lado dele, como sempre. Mas dormi com o coração inquieto. Foi a primeira noite em que o silêncio entre nós foi mais alto que o ronco dele. Aos poucos, outras coisinhas foram aparecendo. Ele começou a sair mais, sempre com desculpas parecidas. Reunião do clube, visita a um amigo doente, bingo da Associação dos Aposentados. Eu conhecia o Armando como a palma da minha mão. Sabia quando ele mentia, mesmo que fosse com delicadeza. Mas eu continuava calada. Não era por fraqueza, não. Era por estratégia. Às vezes,
O silêncio é mais afiado do que qualquer resposta. Eu precisava entender até onde aquilo ia. E, principalmente, com quem. Um dia ele esqueceu o celular destravado em cima da mesa da cozinha. Armando nunca foi de redes sociais, mas tinha começado a usar o WhatsApp. E ali eu vi o nome dela pela primeira vez. Marcela. Uma conversa curta, cheia de apelidos bobos e emojis de coração. Meu estômago virou. A Marcela era conhecida. Jovem, bonita, cheia de vida. E sempre muito sorridente quando vinha aqui em casa. Fechei o celular e continuei fingindo que nada sabia. Mas naquele momento, alguma coisa dentro de mim morreu. Não era só ciúme, era decepção. Era a dor de perceber que a história que construí com tanto zelo estava cheia de rachaduras. E ele estava ocupadíssimo fingindo que tudo era normal. Continuei observando. Comecei a anotar horários, inventar desculpas para ver onde ele ia. E quanto mais eu olhava, mais eu via. As idas constantes ao centro, as camisas passadas com mais capricho, os perfumes novos. Era como se ele tivesse rejuvenescido. Só que não era para mim. Eu me olhava no espelho e via as marcas do tempo no meu rosto, enquanto ele se perdia no brilho de uma mulher que poderia ser nossa filha. Era cruel, era injusto, mas eu não chorei. Ainda não. Naquele ponto, eu já sabia de tudo o que precisava. E foi ali que a Mirtinha esposa, boazinha e confiável, deu lugar à Mirtinha que vocês vão conhecer agora. Eu não nasci ontem. Vivi tempo demais para saber que algumas verdades precisam de palco para doer. E se você acha que eu fui tirar satisfação ou fazer escândalo, se enganou. O que eu fiz foi frio, calculado e preciso. Porque a pior dor não é a que grita, é a que sorri. A primeira pulga atrás da orelha. Sabe aquela sensação que a gente não sabe explicar, mas sente no fundo do peito? Pois é, foi assim que começou. Eu não tinha prova, não tinha certeza, mas tinha um desconforto. E com a idade, a gente aprende que desconforto raramente aparece à toa. Intuição de mulher madura é coisa séria. A primeira pulga se instalou numa tarde de quinta-feira. Armando voltou da rua mais cheiroso que de costume. Eu já conhecia todos os perfumes dele. O de barbearia, o de presente do Dia dos Pais e até aquele antigo que usava nas festas de fim de ano. Mas aquele ali era novo, um cheiro forte, doce demais, desses que gruda na roupa. Não combinava com ele, nem comigo. Perguntei com minha voz mais doce: "Que perfume é esse, homem?" E ele respondeu rápido demais: "Ah, passei numa loja, me deram uma amostra grátis. Tá forte, né?" Sorri. Mas algo ali já estava fora do lugar. Armando nunca ligou para perfume. Mal lembrava de usar desodorante. Que dirá, amostra grátis. Mas engoli a dúvida. Fiz o jantar, pus a mesa e fingimos normalidade. Nos dias seguintes, começaram as saídas esporádicas. Primeiro, ele dizia que ia ao clube conversar com os amigos. Depois, virou a ajuda a um primo doente. De repente, ele tinha compromissos todas as semanas, coisa que antes era rara. Sempre foi caseiro, de sofá e novela. Agora estava mais agitado que adolescente apaixonado. Eu observava tudo em silêncio. A cada desculpa nova, uma anotação no meu caderno. Sim, comecei a anotar. Horários, justificativas, até a roupa que ele usava. Eu precisava juntar as peças com calma. Porque se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que precipitação só atrapalha. E foi aí que começou meu pequeno teatro. Comecei a elogiar mais ele, observar suas reações. Queria ver se ele reagia com culpa, com distração ou com frieza. E o que vi foi pior do que eu imaginava. Armando sorria, mas era um sorriso que não me alcançava mais. Ele estava presente, mais longe. Uma noite ele deixou o celular em cima da estante enquanto tomava banho. Aquilo nunca acontecia. Sempre levava com ele. Curiosa, peguei o aparelho. Não queria invadir a privacidade dele. Queria apenas paz para minha cabeça. Mas o que vi não trouxe isso. Havia mensagens apagadas. Muitas. Como se ele limpasse as conversas todos os dias. E lá no topo, um nome que me chamou a atenção. Marcela. O nome apareceu num lembrete de calendário que ele esqueceu de apagar. Almoço com M. A letra era minúscula, mas a bomba era enorme.
Marcela era conhecida. Jovem, simpática, fazia parte de um grupo de amigas da nossa filha mais nova. Ela sempre foi muito próxima da família. Vinha em almoços, ajudava nas decorações de aniversário, até me chamava de tia. E agora estava envolvida com meu marido. Fechei o celular e devolvi no mesmo lugar. O coração batia acelerado, mas minha expressão não mudou. Quando ele saiu do banheiro, sequei minhas mãos e fui servir o jantar, como se nada tivesse acontecido. Era isso que eu ia fazer. Fingir, até ter certeza. E quando tivesse... ele ia desejar nunca ter subestimado uma mulher de idade. A partir daquele dia, cada passo dele virou alvo da minha vigilância silenciosa. Não era obsessão, era sobrevivência emocional. Eu precisava me proteger. E quanto mais eu observava, mais sinais apareciam. Ele escondia o celular quando digitava. Passou a trocar de roupa com mais capricho e até começou a cantarolar no banheiro. Numa dessas tardes, inventei que ia visitar minha irmã no interior. Avisei com antecedência. Fiz mala, dei beijo de despedida e no dia seguinte, fingi sair. Mas na verdade fiquei hospedada na casa da minha comadre, 2 ruas abaixo da minha. E foi ali que vi com meus próprios olhos. Ele saindo de casa, todo arrumado, pegando o carro com pressa. Segui de longe, coração apertado, alma em pedaços. Ele foi até um restaurante discreto no centro da cidade. E lá estava ela, Marcela. Eles se sentaram juntos, riram, brindaram e trocaram olhares como 2 jovens apaixonados. Dava para ver que não era a minha primeira vez. Não havia tensão, só intimidade. A intimidade que um dia foi minha. Mas eu não chorei, não bati escândalo. Apenas virei as costas e voltei para a casa da comadre. Sentei no sofá, respirei fundo e pela primeira vez aceitei que meu casamento já não existia. O que existia agora era um plano. E eu já sabia que não ia deixar barato. A pulga atrás da orelha se transformou numa certeza incômoda. E a partir dali, Dona Mirtinha começou a traçar a linha da vingança. A ajuda inesperada da vizinha fofoqueira. Tem gente que nasce com vocação para saber da vida alheia. Aqui na minha rua, essa pessoa tem nome, endereço e fala alto. Dona Cidinha, minha vizinha de janela, aposentada do banco, viúva há 17 anos e com uma antena parabólica no lugar do coração. Nada, eu disse nada, acontece no quarteirão sem que ela saiba. E, para minha surpresa, foi ela quem acendeu a luz que eu ainda fingia não ver por completo. Era uma tarde ensolarada, daquelas em que a gente lava o quintal só para ver o chão brilhar. Eu estava estendendo uns panos no varal quando ela apareceu na cerca, abanando a mão como quem já vinha com o assunto. Mirtinha, posso te dizer uma coisa? Mas olha, é só para te ajudar, viu? Disse com aquele tom que só vizinha velha sabe usar. Eu enxuguei as mãos no avental e respondi com calma. Fala, Cidinha. Se for para ajudar, pode falar. Ela olhou para os lados como se fosse contar segredo de estado. Não sei se você sabe, mas eu vi o Armando outro dia. Ali no restaurante novo da esquina com a Tiradentes. Com uma moça. Jovem, bonita, cabelo liso até a cintura. Tavam bem juntinhos. Fiz cara de surpresa. Jura? Deve ser alguma conhecida. Ah, pode até ser. Mas ele segurou a mão dela de um jeito. Não era amizade, não. Eu sei o que vi, Mirtinha. Ela seguiu falando, dando detalhes, descrevendo até a roupa da moça. O coração apertava, mas minha cabeça já estava à frente. Ela descreveu uma blusa azul clara e uma sandália dourada. Era a roupa que a Marcela usava naquela tarde no restaurante, quando eu mesma os vi de longe. A confirmação era amarga, mas necessária. Dona Cidinha nem imaginava. Mas naquele dia, ela virou uma peça-chave no meu tabuleiro. Obrigada, vizinha. Vou conversar com ele com jeitinho. Vai ver, é coisa de amigo mesmo. Ela fez cara de quem duvidava, mas assentiu. Só achei que você devia saber. Homem nessa idade acha que ainda pode brincar de garotão. Só esquece que a mulher já viu o mundo girar mais vezes que ele. Voltei pra dentro de casa com o estômago virado. Não pela traição. Isso eu já sabia, mas pela exposição. Agora a vizinhança estava começando a ver o que eu ainda fingia esconder. E, para mim, isso era pior do que a dor pessoal. Eu tinha minha dignidade. E se fosse para cair,
Não cairia sozinha. Eu ia derrubar ele comigo, mas com classe. Naquela noite, Armando chegou em casa todo animado, falando de uma tal reunião de aposentados. Trazia um pão doce e um refrigerante, como se nada tivesse acontecido. Eu sorri, agradeci, pus a mesa. E enquanto ele falava, eu só pensava, se ele soubesse o quanto está cercado. Foi nesse mesmo dia que comecei a reunir provas. Lembrei que meu neto tinha deixado um celular antigo aqui em casa. Peguei o aparelho, carreguei e pedi ajuda da minha neta mais nova para instalar um aplicativo de gravação escondida. Disse que era para um trabalho de memórias. Ela achou fofo. Se ela soubesse, com o celular disfarçado na bolsa, comecei a seguir os passos dele quando podia. Uma vez disse que ia visitar minha irmã de novo e fui parar do outro lado da cidade, onde ele supostamente teria uma consulta médica. Não tinha consulta nenhuma. Tinha Marcela, de novo, no mesmo restaurante, sentados no mesmo canto, como se fossem um casal de novela barata. Dessa vez, eu entrei. Disfarçada com um lenço na cabeça e óculos escuros, me sentei algumas mesas atrás. Liguei o gravador e fiquei ali, ouvindo tudo. A conversa deles era cheia de apelidinhos, planos para viagens, piadinhas internas. Ela chegou até a dizer, sua esposa nunca vai descobrir. Ela é tão quietinha. E ele respondeu, a Mirtinha? Imagina, ela acredita em tudo que eu falo. Eu fechei os punhos debaixo da mesa, mas mantive a postura. Só pensava em como eles iam cair. E quanto mais ele me subestimava, mais eu me fortalecia. Voltei para casa com o áudio no bolso e a raiva no peito. Mas não deixei transparecer. Fiz o jantar, comi em silêncio e escutei ele reclamar do trânsito como se fosse um homem comum, voltando do médico. Era um ator. Mas eu era a diretora desse espetáculo. Nos dias seguintes, continuei gravando, colhendo provas, montando o dossiê da traição. E a cada passo, a presença de Dona Cidinha me lembrava que o mundo gira. Ela sempre observava pela janela, como um aviso silencioso de que nada fica escondido por muito tempo. Naquele ponto, o plano já estava quase pronto, mas ainda faltava uma peça importante. Mostrar para ele que eu sabia e fazer isso da forma mais inesperada possível. A identidade da amante. O nome dela ecoava na minha cabeça como um trovão em noite sem lua. Marcela. Depois que ouvi aquele áudio no restaurante gravado escondido com meu celular velho, tive certeza. Aquela voz doce, melosa, cheia de meu bem e meu amorzinho, era dela. E doeu. Não pelo nome em si, mas pelo rosto que vinha junto. Marcela não era uma estranha. Era próxima. Próxima demais. Ela tinha frequentado a minha casa, sentava no sofá da sala, ria das minhas piadas de vó e até elogiava meu pudim. Quando eu fazia aniversário, me abraçava como quem tem carinho. Quando eu adoecia, mandava mensagem perguntando se eu precisava de alguma coisa. Era quase da família, quase uma filha. Amiga da minha filha mais nova desde os tempos de colégio, Marcela sempre esteve presente nas festas, nas reuniões de fim de ano, nas visitas de domingo. Era educada, prestativa e do tipo que sempre dizia: Tia Mirtinha, a senhora é um exemplo de mulher. Ah, se eu soubesse! Agora só o que eu via era a máscara caindo. A mesma boca que me elogiava era a que beijava meu marido. Os mesmos olhos que sorriam ao me ver também se enchiam de desejo por ele. Aquilo me corroía. Não era só traição. Era traição com requintes de crueldade. Passei dias digerindo essa revelação. Evitei cruzar com ela, evitei perguntas da minha filha. Evitei até olhar para o Armando por muito tempo, porque cada vez que eu olhava, era como se um filme passasse na minha frente. Só que agora, um filme de terror. Não demorou muito para Marcela aparecer aqui em casa de novo. Era uma tarde de sábado. Eu estava podando umas plantinhas no quintal, quando escutei o portão bater. Ela entrou sorridente, segurando um pote com bolo de milho. Fiz para a senhora, tia Mirtinha. Sei que a senhora ama. Eu forcei o sorriso. Peguei o pote com calma, agradeci e a convidei para entrar. Ela falava tanto que nem percebia como eu a observava. Cada palavra dela era uma facada disfarçada. E o Armando estava tomando banho, lá dentro, como se nada estivesse acontecendo.
2 atores, um teatro, e eu era a plateia forçada. Ela perguntou da família, contou fofocas leves, comentou até do tempo, mas em nenhum momento olhou nos meus olhos por muito tempo. Talvez soubesse que algo não estava certo, ou talvez fosse só culpa mesmo, bem escondidinha. Quando ela foi embora, deixei o bolo em cima da pia. Não consegui comer. O cheiro doce me embrulhava o estômago. Naquela noite, sentei na cadeira de balanço da sala, aquela que herdei da minha mãe, e fiquei olhando pro nada, me perguntando quantas vezes ela entrou ali para viver uma mentira na minha frente. E foi ali que decidi. Eu não ia esconder mais nada de mim mesma. Eu merecia saber tudo, cada detalhe. Quem começou, quando começou, como se encontravam, o que diziam um ao outro. A verdade completa, crua, feia, dura, mas minha. Na manhã seguinte fui até a casa da minha filha mais nova, a melhor amiga da Marcela. Fiz café, sentei com ela na varanda e puxei papo como quem não quer nada. E a Marcela? Tem aparecido? Ah, mãe, ela anda estranha, sumida, quieta. Tá envolvida com um caso complicado, segundo ela. Mas não me fala nada. Só diz que se apaixonou por alguém que não pode. Respondeu minha filha, com o olhar cheio de julgamento. O coração bateu forte. Eu queria perguntar mais, arrancar tudo, mas me contive. Porque o que eu precisava não era ouvir a história da boca dos outros. Eu precisava ouvir deles, direto da fonte, na cara, sem filtro. Foi ali que o plano começou a tomar forma de verdade. Já tinha as gravações, as fotos, os horários, os encontros, o nome da amante. Faltava só o momento certo. E ele viria, porque eu ia fazer questão de criar esse momento com as minhas próprias mãos. À noite, Armando deitou ao meu lado, como sempre. Resmungou do joelho, do preço da gasolina, da novela ruim. E eu, com o olhar fixo no teto, pensei, será que ele pensa nela agora? Será que sente culpa? Ou será que acha que sou burra demais para perceber? Mas não disse nada, porque minha resposta viria de outro jeito. De um jeito que ele jamais esqueceria. Mas para isso eu ainda precisava de mais uma peça. E eu já sabia quem me ajudaria, mesmo sem saber. A espionagem silenciosa. Eu sempre disse que velhice não é sinônimo de fraqueza. Muito pelo contrário. Com os anos, a gente aprende a calar quando quer gritar, observar quando querem que a gente reaja e sorrir enquanto por dentro está se armando. E foi exatamente isso que eu fiz. Depois de descobrir que Armando e Marcela estavam juntos e que o caso dos dois não era algo passageiro, percebi que minha maior arma seria o silêncio. Nada enfraquece mais um traidor do que achar que está enganando alguém com sucesso. Comecei meu plano sem alarde. A primeira coisa que fiz foi resgatar um celular antigo do meu neto, que ele tinha deixado numa gaveta aqui de casa, depois de trocar por um modelo novo. Era um aparelho simples, mas funcionava bem. O suficiente para gravar, tirar foto e instalar o que eu precisava. Fui até minha neta e disse que queria começar a registrar minhas memórias em áudio, como se fosse um diário falado. Ela achou lindo. Instalou um aplicativo de gravação e me ensinou a usar. Eu sorria e agradecia como a avó amorosa que sempre fui. Mas por dentro, eu já era outra mulher. Com o celular disfarçado dentro da bolsa, comecei a seguir Armando. Discretamente, claro. Quando ele dizia que ia resolver coisas na rua, eu esperava uns minutos e saía também. Chamava um carro de aplicativo e pedia para ele ir devagar. Eu ficava no banco de trás, calada, só com os olhos atentos. O padrão se repetia. Restaurante discreto no centro da cidade. Lanchonete perto do parque. Estacionamento escondido. Os encontros com Marcela aconteciam sempre no meio da tarde. Horário em que ele dizia estar ajudando um amigo ou indo na reunião do clube. Fotografei tudo. Registrei o horário, os rostos, os gestos. Cheguei a ouvir ele chamando ela de meu presente de Deus. Tive vontade de entrar ali e dizer que o pacote estava com defeito, mas me contive. A vingança, minha filha, é como feijão bem cozido. Precisa de tempo no fogo baixo. Em casa, continuei sendo a esposa exemplar. Preparava o café, ouvia suas conversas, ria das piadas repetidas. Até ofereci massagem quando ele disse que estava com dor nas costas. Ele não suspeitava de nada. Achava que me enganava com perfeição.
Mal sabia que eu tinha gravações dele fazendo juras de amor para Marcela, enquanto beijava minha testa no mesmo dia. O que mais me surpreendia era a naturalidade com que os dois fingiam. Ela seguia me mandando mensagens, compartilhando receitas, mandando beijos nas fotos da família. Ele seguia lavando a louça no domingo, limpando o quintal, sendo gentil com todos. Era como viver num teatro onde só eu via os bastidores. Numa dessas noites, resolvi testar os limites dele. Durante o jantar, perguntei com voz doce: "Você viu que a Marcela tá sumida?" A filha disse que ela tá envolvida com alguém complicado. Ele nem piscou. Ah, deve ser essas paixonites da juventude. Ela sempre foi cheia das histórias, né? Tive vontade de bater a palma da mão na mesa, mas continuei com minha colher de arroz. O sangue dele era frio, mas o meu agora era mais. Aos poucos, montei um verdadeiro dossiê. Criei pastas com datas, áudios, fotos. Até as mensagens que consegui ler no celular dele quando estava distraído, eu anotei. Uma, em especial, me cortou por dentro. "Se eu pudesse, largava tudo e ficava só com você." Ele escrevendo isso para Marcela, depois de mais de 40 anos ao meu lado. Depois de filhos, netos, construções e perdas. Largar tudo? Como se tudo fosse nada. Como se eu fosse descartável. Mas não chorei. Não nesse dia. Guardei tudo em silêncio. E como o destino é caprichoso, foi Dona Cidinha, minha vizinha de olho afiado, quem me deu a ideia final. Um dia, entre uma fofoca e outra, ela disse: "Mirtinha, você devia fazer um daqueles jantares com a família toda. Tanta saudade de ver todo mundo junto." E ali, na fala mais inocente, brotou a semente do meu movimento final. Porque sim, eu ia fazer um jantar, com mesa posta, comida farta, música no rádio e toda a família presente, inclusive Marcela. E era ali, bem ali, que tudo viria à tona. Com provas, com calma, com classe. Mas antes eu precisava lapidar o momento, escolher a data certa, a deixa perfeita, porque quando a bomba explodisse, não teria volta. E o mais bonito, eles continuavam achando que estavam por cima. Mas quem controla a história sou eu, o jantar armado. Eu sempre acreditei que a vingança, quando bem feita, não precisa de grito. Ela precisa de cena bem montada, de silêncio, de olhar firme. E foi por isso que escolhi o jantar. Nada mais simbólico do que reunir as pessoas que você mais ama para revelar quem te destruiu pelas costas. Passei dias organizando tudo. Comprei flores frescas, escolhi as receitas favoritas da família e até encomendei toalhas de mesa novas. Queria que o ambiente estivesse impecável. Quem olhasse de fora ia achar que era apenas um encontro de domingo qualquer. Mas lá dentro, eu já sabia. Era o palco da minha libertação. Fiz questão de convidar todos. Filhos, noras, genros, netos e, claro, Marcela. Mandei mensagem com carinho, como sempre. "Vai ter jantar aqui em casa. Daqueles com pudim no final. Espero você, viu?" Ela respondeu com coração. Disse que estava com saudade. Faria questão de vir. Armando, inocente como nunca. Até ajudou a preparar algumas coisas. Cortou o pernil, acendeu a churrasqueira e arrumou as cadeiras no quintal. Estava feliz. Achava que o mundo seguia nos trilhos e que eu continuava sendo a esposa leal e cega de sempre. Naquele sábado, o céu estava limpo, o vento era leve e a noite caiu devagar, como quem respeita a grandeza do que estava por vir. Todos chegaram sorrindo, trazendo sobremesas, histórias da semana, crianças correndo pelo corredor. A casa voltou a ter vida, barulho, cheiro de comida boa. E eu observei tudo com atenção. Me sentia no controle de uma orquestra prestes a tocar a última nota. Marcela chegou por volta das 8. Estava linda, como sempre. Cabelo escovado, vestido claro, maquiagem leve. Cumprimentou todo mundo com aquele sorriso ensaiado. Quando veio me abraçar, eu segurei firme. Olhei nos olhos dela por 2 segundos a mais. Ela sentiu. Eu percebi. Mas disfarçou. Armando logo se aproximou, fingindo casualidade. "Que bom que você veio, Marcela! A Mirtinha caprichou hoje. Caprichei mesmo. No cardápio, no ambiente e no detalhe mais importante. O vídeo. Montei tudo com a ajuda do neto mais velho, que nem desconfiava do motivo real.
Disse que queria passar umas lembranças antigas da família no projetor da sala. Ele adorou a ideia e deixou tudo no jeito. A comilança começou. Brindes foram feitos, histórias contadas, risos soltos. E no auge da noite, quando todos estavam confortáveis, satisfeitos e distraídos, levantei-me com calma. Bati suavemente a taça com a colher e pedi um minutinho da atenção de todos. Antes da sobremesa, preparei uma pequena homenagem. Coisa simples, só para mostrar o quanto a nossa família é importante para mim. Os celulares foram guardados, as conversas cessaram, a luz foi diminuída e o vídeo começou. No início apareciam fotos antigas, o casamento meu e do Armando, os filhos pequenos, aniversários. Todos sorriram, emocionados. Era o que eu queria, deixá-los vulneráveis, criar o contraste perfeito entre a memória e a verdade. Depois de 2 minutos, a tela escureceu. E o que veio em seguida foi o silêncio mais pesado que já senti na vida. O vídeo mudou. Agora era uma gravação nítida, feita de longe, de Armando e Marcela, almoçando juntos. Dava para ouvir ele dizendo: "Você é meu segredo mais bonito." Logo depois, outro trecho. Os dois num estacionamento, trocando beijos. A imagem tremia um pouco, mas dava para ver. Dava para sentir. A sala ficou muda. Marcela empalideceu. Armando congelou. Minha neta me olhou com os olhos arregalados. Meu filho se levantou da cadeira. A Marcela tentou dizer algo, mas a voz não saiu. Armando só disse: "Mirtinha, você..." "Eu o quê, Armando?" Respondi firme, mas sem gritar. Eu sabia, desde o começo. Eu vi, eu ouvi, eu gravei, só esperei a hora certa. E chegou. Levantei da cadeira, peguei o controle e desliguei o projetor. O que eu tinha que mostrar já tinha sido mostrado. A sobremesa tá na mesa. Quem quiser, fique à vontade. Eu, sinceramente, tô com o estômago cheio de decepção. Alguns ficaram, outros saíram. Armando tentou me seguir até a cozinha, mas eu fechei a porta. Pela primeira vez em muitos anos, ele ficou do lado de fora e eu do lado de dentro, em paz. A vingança não veio com gritaria. Veio com provas, com frieza, com justiça emocional. Eu precisava daquilo, não por orgulho, mas por dignidade. Porque eu não podia deixar a mentira passar como se fosse vento. E naquela noite, enquanto o silêncio voltava à casa, a dona Mirtinha antiga se despedia e uma nova mulher se levantava, mais forte, mais leve e pronta para escrever o resto da vida com a própria caneta. Mas é claro, Armando não ia aceitar a derrota tão fácil assim. O Armando tentou se redimir. Depois daquele jantar, o silêncio se instalou aqui em casa como um hóspede indesejado. Um silêncio denso, daqueles que não se preenche nem com rádio ligado. Armando passou a andar como um cachorro sem dono, cabisbaixo, lento, quase murmurando pelos cantos. E eu continuava minha rotina com a cabeça erguida. Agora eu era outra, uma mulher que conheceu o gosto da decepção e o sabor da coragem. Nos 2 primeiros dias, ele tentou não forçar, dormiu no sofá da sala, preparou o próprio café, lavou a própria roupa. Foi estranho ver aquilo. Por anos fui eu quem cuidou de tudo. Mas eu não o impedi, nem falei, só observei. Às vezes, o silêncio grita mais alto que o escândalo. No 3º dia, ele me chamou na cozinha. Estava nervoso, com as mãos tremendo, como quem ia pedir desculpa a um juiz. "Mirtinha, eu errei. Eu fui fraco. Mas eu te amo. Ainda te amo." Parei de cortar a cenoura, limpei a faca no pano de prato e olhei nos olhos dele. "Amar, Armando? Você teve muitas chances de me amar. Escolheu outra coisa. Foi um erro. Eu me perdi, mas eu juro que acabou. Não tem mais nada entre mim e ela." Aquela frase me atingiu como pedra. Ele disse: "Acabou", como se fosse uma torneira que fecha. Como se fosse simples. Como se eu devesse agradecer por ele ter decidido encerrar uma traição de meses, como quem encerra uma ligação telefônica. Mas não levantei a voz, suspirei e disse com a frieza que só o tempo nos dá: "Não é sobre acabar, Armando. É sobre tudo que existiu enquanto eu estava aqui, acreditando em você. É sobre a Marcela entrar na minha casa, comer da minha comida, rir das minhas histórias
e depois deitar com o meu marido. Ele chorou de soluçar. Sentou-se na cadeira e tapou o rosto com as mãos. Aquela cena teria me partido ao meio, há 20 anos. Mas agora só me deixou em pé. Me perdoa, Mirtinha. Eu sou um velho burro. Quase respondi. É sim, mas não disse nada. Porque perdão é uma estrada que só se percorre quando a dor vira aprendizado. E ele ainda estava tentando resolver a dor com lágrimas. Mas eu queria verdade. E verdade não mora no choro. Mora na mudança. Nos dias seguintes ele continuou tentando. Trocava lençol da cama, deixava bilhetinhos na geladeira. Até tentou refazer o jardim da frente. Eu deixava, mas não correspondia. Eu precisava de espaço. E ele precisava entender que o buraco era mais fundo que o orgulho dele. Numa manhã de domingo ele preparou o café da manhã. Colocou a mesa toda bonitinha, com flores do quintal e pão de queijo quentinho. Sentou na minha frente e disse: "Você foi minha vida toda. Eu não quero perder você. Diz o que eu posso fazer." Pousei a xícara com calma e respondi com a firmeza de quem já não se ilude. "Pode começar aceitando que você já perdeu a mulher que era minha antes. Aquela que fazia tudo calada, que engolia sapo, que fingia não ver. Essa, Armando, não existe mais." Ele baixou os olhos, ficou em silêncio. "Eu não quero te deixar. Então você vai ter que aprender a conviver com uma nova Mirtinha e saber se é capaz de amá-la como ela merece." Ele assentiu, mas eu sabia. Não ia ser fácil. E, sinceramente, nem era meu problema mais. Agora eu cuidava de mim, das minhas vontades, da minha verdade. E isso não tinha mais espaço para mentira. Na semana seguinte, Marcela sumiu. Desapareceu do grupo da família. Parou de seguir todos nas redes sociais. Boatos surgiram. Disseram que se mudou para longe, que pediu transferência no trabalho, que entrou em depressão. Eu não desejei mal. Desejei distância. Que ela cuidasse das feridas dela, bem longe das minhas. Armando continuou insistindo. Passou a ir à igreja comigo, deixou o celular à mostra, fez questão de dizer onde ia, com quem falava, o que pensava. Estava tentando. Eu via. Mas agora quem tinha o poder era eu. E ele sabia disso. Naquela noite, antes de dormir, ele me chamou para conversar. Disse que queria tentar reconstruir. Perguntou se ainda havia chance. Pensei por alguns segundos. Olhei para ele com ternura, mas também com limite. Chance existe. Mas agora, no meu tempo, e sob as minhas condições. Eu não sou mais a mulher que esperava por você na porta. Agora, se você quiser estar ao meu lado, vai ter que caminhar junto. Ele assentiu. E pela primeira vez em muito tempo, não tentou se explicar. Apenas aceitou. E foi assim que eu percebi. Talvez o amor possa recomeçar, mas nunca no mesmo lugar onde morreu. O recomeço da Dona Mirtinha. Depois de tudo que aconteceu, eu me sentei na varanda, olhando para o pôr do sol como quem busca respostas no horizonte. A vida é mesmo cheia de reviravoltas, minha filha. Tem horas que a gente acha que vai desmoronar, mas é justamente nesses momentos que a gente se descobre mais forte. Meu casamento, meu amor, minha confiança, tudo foi abalado. Mas sabe o que eu aprendi? Que a dor ensina, a traição fortalece, e o recomeço é a nossa melhor resposta. Não foi fácil perdoar, nem esquecer, mas eu percebi que carregar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Por isso, escolhi me libertar. E você também pode, se estiver passando por algo parecido. Com o Armando, decidimos dar um passo atrás. Ele sabe que não tem volta ao que éramos antes. E eu deixei claro que agora quem manda sou eu, Dona Mirtinha. Uma mulher que sabe seu valor. Estamos tentando reconstruir algo novo, baseado em respeito e verdade, mesmo que o caminho seja longo. E para mim, o mais importante foi redescobrir quem eu sou, além de esposa, mãe e avó. Voltei a cuidar de mim, das minhas plantas, da minha saúde, dos meus sonhos que ficaram guardados no fundo da gaveta por muito tempo. Essa história é um lembrete para você que me ouve. Nunca se esqueça do seu valor. E nunca tenha medo de recomeçar, porque a vida sempre oferece novas chances. Mas elas só chegam para quem tem coragem de virar a página. Eu sou Dona Mirtinha, e essa foi a minha história. Se você gostou, não esquece de se inscrever
deixar seu like e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem, deixa também o seu comentário aqui embaixo do nosso vídeo. Vou gostar muito. Quero saber um pouco de você. Vamos fazer dessa conversa uma troca de força e esperança. Obrigada por estar comigo até aqui. Que sua vida seja cheia de luz e recomeços felizes. Fiquem todos com Deus e muito obrigada.